Brasil, discriminação étnica e guerra civil. É preciso botar o dedo na ferida. A presidente Dilma declarou, quando da sua posse, no dia 1º de janeiro de 2011, que vai combater a miséria e dar continuidade à política de inclusão social do ex-presidente Lula. Já se pensa até mesmo num PAC da miséria. Parabéns. Parabéns. Mas o problema é muito mais profundo. Não se pode ver uma árvore sem enxergar a floresta. É preciso colocar o dedo no modelo discriminador, etnicista e socioeconômico do Estado brasileiro. A ferida é mais dramática. Muitas etnias, grupos sociais são claramente discriminados. São camadas inferiores da sociedade. Nós não somos um país que respeita a igualdade civil ou social. De outro lado, os resultados da economia escravocrata são catastróficos. Número 1. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade na distribuição de renda. Brasil, 56,7%, um dos mais desiguais do mundo. Letra B. O IDH, que revela o Índice de Desenvolvimento Humano, com base na expectativa de vida, a educação e o PIB. Ou seja, o que quer dizer PIB? Produto Interno Bruto, per capita. O que quer dizer per capita? Por cabeça. O Brasil está na ordem de 0,699. Um dos países menos desenvolvidos do mundo. O Brasil está assumindo neste ano a posição de 8ª economia mundial. Mas a modernização do país, que é incontestável, não podemos contestar que o Brasil passou e passa por uma fase de modernização muito grande. Não significou menos confrontos, menos conflitos, sobretudo nas zonas segregadas e tidas e reconhecidas como discriminadas. Esse é o principal e mais importante desafio do novo governo. O único, aliás, que poderia desatar o nó da segregação, da escravidão e da discriminação secular. O programa Bolsa Família é importante, não temos como negar. Hoje este programa atinge mais de 12 milhões de famílias. Mas ele não ensina o beneficiário a pescar, mas sim ele entrega o peixe pronto, aquela velha máxima, quando Jesus disse a Pedro, porque as pessoas acostumadas com a bondade de Pedro iam para o cais, à beira do cais, aguardá-lo quando ele voltava da sua labuta de pesca. E como ele sempre tinha uma pesca muito farta, abençoada, ele dava o produto do seu trabalho, do seu labor, da sua pesca, àquelas pessoas. Então Jesus, vendo aquilo, disse: Pedro, por que ao invés de dar a essas pessoas o produto do teu labor, do teu sacrifício, por que tu não os ensina a pescar? Então nós estamos aqui fazendo um dado comparativo entre o chamado programa Bolsa Família, porque na realidade o governo ele não está ensinando as pessoas a pescarem, mas sim entregando o peixe pronto. Para além dessas políticas assistencialistas, tal como postulava no século XVIII o iluminismo já falava sobre isso, e seus filósofos, Kant especialmente, é a emancipação definitiva, social e econômica do ser humano, que vai recontar a nossa história, abandonando-se a tradicional política brasileira centrada na escravidão e na guerra civil fratricida.
Não existe coesão social entre os vários grupos étnicos do nosso país. Tampouco está em curso qualquer tipo de programa que tenha por objetivo a pacificação da sociedade brasileira, como num todo, que continua segregacionista, hierarquizada e em permanente conflito. O Bolsa Família retirou da miséria cerca de 20,5 milhões de brasileiros, segundo a Fundação Getúlio Vargas. As classes médias subiram de posição, a economia foi estabilizada, Lula fechou seu governo com a menor taxa de desemprego, 5,7%, e deixou o Brasil crescendo 7,5% ao ano, mas não promoveu a inclusão social de todos esses grupos. A discriminação, a separação de classe, ela continua existindo, ela continua persistindo, ela continua acirrada. Nessa ferida, ninguém está colocando o dedo para valer. Não existe diálogo entre as várias populações étnicas. Continuamos, apesar de todos os progressos, que são indiscutíveis, conforme me referi lá atrás, com a mesma política social e econômica suicida da época da fundamentação do Estado, ou seja, em 1822. O confronto entre os vários grupos étnicos, superiores e inferiores, vai se agravando cada vez mais, em todo momento. Para a contenção da insurreição, o Estado continua com a sua lógica de guerra civil, usando sua máquina mortífera policial. Para isso, essa é praticamente a única política de segurança pública no país, excepcionando-se o PRONASSE e as UPPs. A micro e macrocriminalidade estão corroendo as nossas relações sociais, minando as forças integradoras e unificadoras da sociedade. A polícia, como máquina de guerra, invadiu o complexo alemão em novembro de 2010, expulsando alguns criminosos. Isso não significa que acabou com o crime, pois este migra facilmente de um território para outro. É que os germes da violência urbana, da criminalidade e da discriminação étnicas, do terrorismo e da corrupção policial, do desemprego, da miséria, da desigualdade social e econômica, etc, estão presentes em todos os lugares. Atingem brancos, negros, mamelucos e mulatos, gregos e troianos. O vírus do crime violento, que é bem distinto do crime fraudulento, típico das camadas superiores, o chamado crime de colarinho branco, pode se instalar facilmente em qualquer um dos territórios balcanizados, segregados do país. O Brasil precisa urgentemente negociar uma trégua na sua guerra civil, étnica e fratricida. A solução violenta dos conflitos só gera mais violência. Apesar de todos os avanços, não se pode esquecer que o Brasil continua sendo o 6º país mais violento do mundo. Caríssimos e caríssimas ouvintes. Talvez por conta de um processo de progresso que o Brasil sofreu, principalmente nos últimos anos, hoje o trabalhador brasileiro ele pode se dar o luxo de ter um carro, de possuir um carro, não importa, seja pagando em 60, 70, 80, 90, até 100 parcelas. Mas ele pode se dar o luxo. Ele pode se dar o luxo de ter qualquer aparelho eletrônico, DVD, televisão de terceira geração, enfim, qualquer aparelho eletrônico, por mais sofisticado que seja, hoje qualquer trabalhador ganhando aí R$1.000, R$1.200, R$1.500, ele pode se dar o luxo de ter. Por quê? Porque as facilidades ao acesso à aquisição, do crédito, se tornaram mais fáceis, por conta justamente dessa facilidade que o governo deu ao trabalhador ao longo desses 8 anos. Não resta a menor dúvida. Hoje o trabalhador, ele vive melhor, ele come melhor, ele se diverte melhor. Mas o salário
não dá a ele um dos elementos primordiais que o homem precisa na sociedade: a igualdade. Nós continuamos vivendo em uma sociedade de desiguais. Nós continuamos vivendo em uma sociedade capitalista, como sempre foi. Manda mais quem tem mais dinheiro. E quem não tem dinheiro, manda menos ou não manda nada. Mas estamos vivendo. Mas o que a gente não pode aceitar, o que a gente não aceita conviver, é com um índice de violência, o índice de corrupção, o índice de descrédito das classes políticas desse nosso país. A violência que graça em todos os níveis, no perímetro urbano, na periferia, nos morros. Hoje a violência se dá o luxo de preexistir ou de existir não somente nos morros, nas favelas, nas chamadas comunidades, mas também no perímetro tido como os mais ricos do Brasil, Zona Sul do Rio de Janeiro, Zona Sul de São Paulo e as zonas sociais mais sofisticadas de todo e qualquer estado brasileiro. Este texto de um juiz, que é o Dr. Luiz Flávio Gomes, doutor em Direito Penal pela Universidade de Madrid. O texto é dele, a contextualização é nossa. Ele procura nos levar a esta reflexão. A reflexão de quê? De que nos serve, de que nos adianta termos hoje acesso a todas as benesses produzidas pela indústria, a indústria farmacêutica, a indústria automobilística, a indústria imobiliária. De que nos adianta esse acesso se nós não temos um dos direitos constitucionais mais importantes, tão quanto importante quanto os demais, que é a segurança. Hoje morre-se de bala perdida em qualquer estado, em qualquer capital da federação. Hoje, pasmem os senhores, pasmem as senhoras, ainda se morre à míngua nos chamados hospitais públicos. Estão aí as estatísticas, pessoas que morrem por falta de socorro médico em hospitais tidos como de referência nacional e internacional, por conta da má administração, por conta da falta de profissionais capacitados para o atendimento da população menos favorecida. O que se busca, através desse tipo de trabalho, através desse tipo de contextualização que nós estamos fazendo aqui, que é a releitura desse trabalho, é despertar no cidadão brasileiro, é despertar no cidadão fluminense, carioca, paulista, enfim, todo cidadão brasileiro. É o sentimento de procurar olhar ao seu redor e tentar encontrar um gancho, um suporte fático, jurídico, social, humano, para poder conduzir-se com segurança pelas ruas desse nosso país, do seu caminho de casa para o trabalho, do caminho dos seus filhos de casa para as escolas. Um trânsito louco que mata mais, talvez tanto quanto bala perdida nos grandes centros urbanos. São reflexões que nós precisamos fazer. Louvamos esses 8 anos de governo Lula. Louvamos a primeira presidente brasileira, que está aí a nos oferecer